Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Reunião no BC tratou de mudanças no FGC, mas bancos saíram com lição de casa para o Master. Esse caso do Banco Master eu venho acompanhando junto com os alunos do Strategy and Finance Program, que estão tendo aula comigo neste momento, e a gente vem acompanhando esse caso e aí vários outros alunos me mandaram mensagens no privado para eu fazer um BTC News sobre ele. Vamos entender aqui um pouco desse caso, né? O Banco Central, junto com o seu presidente, o Galípolo, juntou vários banqueiros aí no mercado para discutir um pouco sobre o FGC e o caso do Banco Master. Vamos entender aqui algumas coisas interessantes que estão, né, bastante em evidência no mercado. Será que o Banco Master vai quebrar? Será que eu vou receber meu dinheiro lá do CDB do Banco Master? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando a história recente do Banco Master, como ele se tornou o Banco Master, qual foi a estratégia de crescimento do negócio que está dando problema agora, e isso deflagrou um problema no nosso sistema financeiro que precisa ser corrigido, por isso a reunião do BC com os principais banqueiros aqui do Brasil, tá? Quando que o Banco Master ele surgiu? Ele surgiu lá no dia 2 de agosto de 2021 com essa notícia que eu estou mostrando para vocês na tela. Após mudança societária e aporte de 400 milhões de reais, Banco Máximo agora é Banco Master. O Banco Master, ele se tornou Banco Master com a entrada do seu novo presidente, que é o Daniel Vorcaro, e ele tinha uma estratégia de captação muito interessante. Qual que era a estratégia? Basicamente, para você captar bastante recurso no mercado, vamos emitir CDBs com bastante rentabilidade e também com prazo bem longo. Para quê? Para os investidores olharem e falarem o seguinte, olha, bom, se eu consigo ter um título dentro da minha carteira que vai me render muito acima dos outros CDBs de mercado e ainda com prazo mais longo, eu vou garantir essa rentabilidade por mais tempo. Mas a gente sabe que sempre existe o risco dessa transação não acontecer, ou seja, quem for resgatar o CDB lá no futuro, no prazo de vencimento, às vezes o banco não tem dinheiro. E aí o que ele usou para você reduzir bastante esse risco? O famoso fundo garantidor de crédito, que ressarce aí o investidor até 250 mil por instituição financeira, caso eventualmente dê algum problema. Então o que ele fez? Ele começou a distribuir CDB para dar de pau em várias corretoras e como o pessoal olhou que tinha a garantia do FGC, era só investir ali um pouco menos ali do que os 250 mil para você conseguir cobrir os juros do período e, eventualmente, se o banco quebrar, o FGC vai lá e garante a devolução do dinheiro. Tanto é que tem aqui, ó, CDBs que rendem até 130% do CDI são opções para investir no longo prazo. Veja a lista. Isso daqui é uma notícia do dia 27 de outubro de 2023. O primeiro dessa lista, pessoal, é do Banco Master. Ele estava pagando, nesta época, 130% do CDI por 2 anos. E a média do setor aqui era em torno de 101, 102. Então, com esse CDB longo, com a garantia do FGC e ainda pagando 130 do CDI, aí ele conseguiu distribuir esse CDB a rodo no mercado e aí captou bastante dinheiro, aumentou bastante o patrimônio ali do banco. Mas como eu ensino aqui nos cursos da BTC, os fatores críticos de sucesso para um banco dar dinheiro é o seguinte: você capta dinheiro a uma taxa e você tem que emprestar esse dinheiro a uma taxa superior. Para quê? Para você ter a margem financeira da operação e, com isso, obviamente, o banco ser rentável. E tem o terceiro fator crítico de sucesso, que é a análise de crédito. Esse dinheiro emprestado a uma taxa mais alta que você captou, eventualmente ela precisa ser muito bem feita, porque senão você não vai receber o dinheiro. Então, qual que era o primeiro problema que o mercado começava a olhar e falava assim, olha, isso daqui pode dar algum problema? É que o Banco Master ele ia carregar esse CDB com 130 e os mais recentes aí 140 do CDI por muito tempo da sua carteira. E aí ia exigir que que a instituição emprestasse dinheiro a uma taxa superior ainda a esses 140 do CDI para conseguir gerar uma margem ali financeira para sustentar a operação. Essa foi a primeira preocupação. Tanto é que a maior parte dos bancos, eles também fazem esse tipo de estratégia de remunerar bastante os CDBs, mas eles usam um pouco, né, uma estratégia um pouco diferente. Vamos dar uma olhada? Ó. Eu peguei um exemplo aqui, é do dia 26 de junho de 2023, Mercado Pago lança CDB que rende 140 do CDI.
Como funciona? Presta atenção, ó. O valor máximo de investimento por usuário é de até R$ 3.000. E o que não está escrito aqui nesse subtítulo é que o prazo desse CDB geralmente é curto, em torno de uns 3 a 6 meses no máximo. E aí, por que os bancos fazem isso? Para captar novos clientes. Então você vai lá, compra R$ 3.000 aí do CDB do Mercado Pago, entra lá na conta do Mercado Pago, é um novo cliente. Perfeito. Ele vai te pagar 140 no CDI nesses 3 ou 6 meses? Vai te pagar. E aí o que vai acontecer? Depois o dinheiro, já com juros, vai ser depositado na sua conta e você tem que alocar em algum outro CDB. E, obviamente, os outros CDBs têm uma taxa de rendimento menor, até para o Mercado Pago não ficar carregando, né, esse custo de capital tão alto dentro do seu balanço. Então, geralmente, o mercado financeiro utiliza essa estratégia de rentabilidade alta com valor baixo e também com prazo mais curto. Vocês perceberam que é diferente do Banco Master. Ele faz uma rentabilidade alta com prazo muito longo. E aí esse é o problema de você manter a sustentabilidade da operação no médio e no longo prazo, né? Beleza. Então, isso daqui foi a estratégia de crescimento e com isso ele captou muito dinheiro, aumentou bastante o patrimônio do banco. Perfeito. Só que aí começaram os problemas. Quais foram os problemas? A ligação com o governo. Olha que interessante, pessoal. Eu peguei aqui uma notícia do dia 12 de julho de 2024. Caixa destitui gerentes contrários à operação com o Master. O que aconteceu? Aparentemente, tinha lá alguns fundos de investimento que estavam querendo investir um valor significativo nesses títulos que o Banco Master estava emitindo para mercado. E aí o que esses gestores colocaram como análise é que era muito arriscado para o banco, era melhor não investir. E aí foram lá e foram rebaixados dentro da hierarquia dentro do banco. Ou seja, já começou ali no meio de 2024 mostrar que o governo estava começando a ver que isso ia dar problema e já estava tentando salvar aí o Banco Master de uma forma meio maquiada, né? Com outro banco público investindo nos CDBs para capitalizar o banco e o banco começar a se reorganizar. Então isso daí já trouxe um alerta aí para o mercado, o governo está em cima aqui do Banco Master, né? E aí o que aconteceu? Outro indício que as coisas não iam muito bem foi isso daqui, ó. No dia 9 de julho de 2023, Banco Master, banqueiro negocia comprar parte de sócio por R$ 1 bilhão. Ou seja, o Augusto Lima, que era um dos sócios aqui do Banco Master, queria sair da instituição. Queria vender sua participação. Olha, se o banco estava crescendo tanto e você é sócio do negócio, se você confia na estratégia, você fica. Se o sócio está querendo sair, aí já causa um problema, né? Aí você pode me falar, mas Aracaki, mas isso é normal, né? Tem muito sócio aí que às vezes quer pegar o dinheiro e quer fazer outras coisas. Concordo plenamente, tá? Só que olha o que aconteceu no dia 10 de setembro de 2024, sócio do Master vai vender participação no banco. Entenda. Agora foi o Maurício Quadrado, que quer fundar uma nova instituição. Essa foi a desculpa dele. Aí você pensa, pô, em um ano aqui, mais ou menos, já 2 grandes sócios ali do Banco Master saíram da instituição para fazer qualquer outra coisa. Será que eles já não sabem que vai dar problema e que talvez a situação não esteja tão tranquila como a gente acredita que o banco esteja, né? São sócios da empresa, tem muito mais informação que a gente, né? Então, esses indícios da Caixa querendo ajudar e sócios grandes do banco saindo, isso já estava mostrando ali, né, para o mercado alguns sinais de alerta. Tanto é que diversas corretoras começaram a colocar algumas restrições na distribuição desses CDBs para os seus clientes. Um deles que saiu no mercado foi o BTG, mas o BTG desmentiu. No dia 29 de 10 de 2024, captação de títulos primários do Banco Master não foi suspensa pelo BTG, porque tinha saído no mercado que o BTG já não ia mais distribuir esse negócio por causa do risco. E aí, eventualmente, isso já começou a trazer um problema e uma preocupação para outras corretoras que também estavam distribuindo esse título, né? Beleza. Bom, aí o que aconteceu? No meio desse imbróglio todo, final do ano passado, todo mundo achando que o Banco Master ia quebrar, no dia 28 de março de 2025, o Banco da Regional aqui de Brasília comprou 58% do Master e avalia o banco em 3,5 bilhões de reais. Aí, de novo, mais um banco estatal tentando fazer uma operação aqui com o Master, levando aí o banco com valuation de 3,5 bilhões. Quando aconteceu isso, aí começou todo mundo a desconfiar que, de fato, a situação estava muito difícil. Por quê? Pô, a Caixa quis ajudar lá atrás.
Os sócios principais estão saindo. E agora outro banco regional comprou a operação do Banco Master? Pô, aí temos algum problema, né? Então, isso daqui foi o caso Banco Master até agora. Perfeito, né? Agora, qual que são as dúvidas? As dúvidas são, será que o Banco Master vai quebrar de fato? Essa é uma preocupação relevante. E outra, se eu tenho CDB do Banco Master, eu vou tomar um calote? Vamos começar a responder a partir de agora. Então vamos lá. Bom, vamos responder o primeiro. Eu peguei aqui as divulgações financeiras do Banco Master em 2024. Né? Então eles divulgaram agora no primeiro trimestre. Vamos dar uma olhada aqui e eu vou explicar para vocês o problema que todo mundo está enxergando aqui e que também é um problema de fato, né? Então vamos lá. Banco, é sempre melhor você dar uma olhada aqui na estrutura do balanço patrimonial para saber a liquidez do negócio, né? Então, ó, para quem está olhando aqui na tela, eu estou mostrando a posição de ativos da empresa. Olha como o patrimônio cresceu bastante do banco. No final de 2023, eles tinham 36 bilhões de patrimônio. E aí passou para 63 bilhões em 2024. Haja CDB a 140 do CDI para conseguir aumentar esse patrimônio, né? Vamos ver o que eles têm de liquidez. Liquidez, né? Então, de liquidez mesmo, eles têm aqui, ó, 29 bilhões de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, beleza? E tem mais 21 bilhões e 900 aqui de operações de créditos e títulos com risco de crédito. Ou seja, junto os dois aqui dá mais ou menos uns 50 bilhões aqui de liquidez que o banco tem dentro desses 63 bilhões de patrimônio, né? Beleza. Quando você olha aqui os passivos, ou seja, as obrigações que você tem para honrar com os terceiros, no caso os correntistas, você tem aqui os mesmos 63 bilhões junto com o patrimônio líquido, né? Só que você pega aqui os depósitos, ó, depósito tem 49.900, tá? Então, se você tem 50 bilhões de liquidez e 49.900 aqui de depósitos, tá vendo que essa conta tá meio apertada, né? Se todo mundo aqui quiser resgatar todo esse dinheiro, vai ter que, né, saldar todos aqueles investimentos ali em torno de uns 50 bilhões rapidamente para você conseguir saldar. Uma coisa inteligente que o Daniel fez foi o seguinte: a maior parte aqui desse dinheiro é CDBs, né? São CDBs lá dos 130, 140 do CDI. CDB não é que nem conta corrente, que o correntista vai lá na agência e resgata, me dá todo o dinheiro e tal. Não, tem um prazo de vencimento. Então, o que vai acontecer? Se muita gente no mercado, que é o que está acontecendo, está com medo de não receber o dinheiro, ele não vai resgatar o dinheiro do Banco Master. Por quê? Porque o título está com ele. O título está com ele e o Banco Master não vai comprar porque não tem nenhuma cláusula ali de resgate antecipado. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender esse título para alguma outra pessoa. Ou seja, ninguém vai chegar lá no Banco Master e vai resgatar praticamente todo esse dinheiro. Então, esses 50 bilhões aqui de depósitos, eles estão aqui, mas eles vão ser pagos no prazo que ele foi, né, vendido para mercado. Olha que coisa, né? Então a estratégia foi boa lá do Daniel? Olha, nesse aspecto foi muito boa, tá? Então não vai ter uma corrida bancária aqui que vai conseguir fazer a instituição quebrar rapidamente, que é o que geralmente acontece com bancos que têm correntistas em conta corrente ou investimentos que você consegue resgatar e o banco tem que honrar, tá? Então isso daqui é uma coisa interessante aqui da estrutura do Banco Master, né? Bom, vamos lá. Agora vamos pegar aqui o problema. O problema é o seguinte, ó. Quando você pega os prazos aqui, tanto dos ativos quanto dos passivos, é isso que geralmente dá problema de liquidez em banco. Quando você pega aqui o total de ativos aqui em até um ano, que você consegue converter em dinheiro até um ano, são 18 bilhões 335. Os passivos, que vão vencer em até um ano, são 16 bilhões. Então tem uns 2 bilhões ali de folga. Então se você só olhar friamente esse balanço que eu estou mostrando para você, essa estrutura, vocês estão vendo que o banco, a princípio, ele tem até uma folga de 2 bilhões e 300 para honrar os seus compromissos no ano de 2025. Beleza. Quando você pega de 1 a 2 anos, tem 10 bilhões e 700 de ativos e tem 9 bilhões aqui de passivos, ainda 1 bilhão e 700 aqui de folga. E também de 2 a 5 anos. Ou seja, quando você pega aqui só os valores contabilizados no balanço, parece que está tranquila a situação. Mas vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o problema. O problema é o seguinte, ó. Crédito tem 4 bilhões, aí tem mais 6 bilhões aqui em um ano de títulos e valores imobiliários, certo? Beleza. Então vamos lá, ó. Quando você pega aqui a composição da carteira por tipo de operação, quando você junta tudo com o prazo todo, aí tem 22 bilhões 281. Beleza, tá? Desses 22 bilhões 481,
A maior parte aqui é empréstimos, tá? 10 bilhões e 49. Provavelmente ele faz operações com empresas médias para conseguir emprestar numa taxa de juros que seja superior a 140 do CDI e ter margem financeira. Beleza. Esse daqui a gente nem vai analisar. Vamos analisar esse outro aqui, ó, que é a segunda conta mais relevante. Títulos e créditos a receber, 8 bilhões 748. Esse valor, majoritariamente, são precatórios, 8 bilhões 730, olha que coisa, né? E aí você tem precatórios aqui de 8 bilhões 571 federal e tem mais um pouquinho aqui de estadual e municipal, né? 158 milhões. Só que, pessoal, o que é precatório? Precatório é o seguinte, você ganhou uma ação contra o governo, no caso aqui, governo federal, ganhou, e aí o governo ele fala o seguinte, olha, eu sei que eu perdi, só que eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, ó, fica com precatório, e aí quando eu tiver dinheiro eu te pago. Ou seja, você tem certeza de quando que você vai receber esses 8 bilhões 571? Não tem, tá? Apesar dele ter colocado aqui na nota explicativa que ele já tem, né, ação favorável ao pagamento disso daqui dentro da justiça, eu conheço muita gente que herdou precatório dos pais, né? Então, só para vocês terem uma ideia como às vezes esse precatório ele demora para ser pago. Então, se você pega ali daqueles 16 bilhões mais ou menos aqui, ó, vamos voltar aqui na nossa tabelinha, ó. Se você pega aqui ó, dos 18 bilhões 335 que você tem aqui para receber até um ano, sendo que 6 bilhões são títulos e valores mobiliários, e como a gente sabe que a maior parte desses títulos eles estão alocados em precatório, se você não receber esse negócio em até um ano, que a probabilidade é alta, aí em vez de 18 você tem 12, aí você já não tem mais todo o dinheiro para honrar os seus passivos em até um ano. E isso, obviamente, vai, né, se estender para 1 a 2 anos e 2 a 5 anos, e aí esse que é o grande problema. Será que o Banco Master ele tem de fato liquidez para conseguir honrar os seus compromissos de curto prazo, ou seja, aqueles CDBs que vão vencer esse ano e também no próximo ano? Se ele estiver dependendo só de precatório para isso, aí vai depender de uma ajudinha do governo para aprovar o pagamento desse negócio e aí, eventualmente, esse negócio vai ser pago para o banco vai ter a liquidez para conseguir honrar. E aí que você vê a amarração, né, a dependência de operações com o governo para você conseguir manter essa operação rodando e isso daqui é um problema, tá? Então, o banco ele está ruim, assim, em termos estruturais de balanço? Olha, não está numa situação tranquila de fato, mas também está longe de estar um banco totalmente insolvente no curto prazo, a não ser esse problema aqui dos precatórios eventuais que ele pode fazer. Só que como a estrutura do sistema financeiro ele precisa ser corrigido, né? Você tem um fundo garantidor de crédito. O que o Banco Master ele eventualmente ele pode fazer? Ele pode ficar tentando distribuir ainda mais CDBs para mercado, para conseguir captar o dinheiro que ele precisa para ele honrar os seus compromissos nos próximos 12 meses. Só que aí ele vai girando, né, a roda ali, vai fazendo uma bola de neve, uma hora esse negócio vai estourar. Aí a gente já sabe que o Banco Master ele está numa situação delicada, mas não está ali a ponto de quebrar a princípio, partindo do pressuposto que todos esses balanços que eu estou mostrando para vocês foram auditados e foram, tá? Eu li até o relatório da auditoria da KPMG. KPMG falou que está tudo certo, tá? Então beleza, tá? Então, partindo do pressuposto que está tudo certo, o banco ele está numa situação que não é tranquila, mas também não está a ponto de quebrar, pelo menos no dia 31 de 12 de 2024, tá? Beleza. Agora a segunda pergunta. Será que eu comprei um CDB do Banco Master? Eu vou receber o dinheiro? Olha, se você tiver até com 250 mil reais ali, eventualmente você vai receber esse dinheiro. Por quê? Porque esses CDBs eles são garantidos pelo famoso Fundo Garantidor de Crédito, né? Eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Eu entrei lá no site do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição que é mantida por todos os bancos do sistema financeiro. E aí eles criam um fundo para você conseguir ter liquidez dentro desse fundo para garantir a solidez do sistema financeiro. Ou seja, se alguma instituição financeira ela quebrar, eventualmente o Fundo Garantidor de Crédito dá liquidez para quem investiu no banco até 250 mil por instituição financeira, 1 milhão aí por CPF, se foram várias aí instituições financeiras quebrando ao mesmo tempo, né? Então, ó, eu estou mostrando para vocês uma tabelinha aqui que já mostra que o Fundo Garantidor de Crédito já está pagando alguns bancos que entraram em insolvência aí no passado. Esse BRK, por exemplo, e o
Portocred aqui, são os dois primeiros da lista, eles já estão pagando quem eventualmente tinha investimento nesses dois bancos. E aí eu puxei aqui o histórico, no dia 16 de 4 de 2024, ó, mais de 6 mil credores da BRK e Portocred ainda não solicitaram o seguro do FGC. Tá? As duas instituições ficaram insolventes lá em fevereiro de 2023 e aí o Fundo Garantidor de Crédito está lá devolvendo dinheiro. Beleza, tá? Pergunta, será que o Fundo Garantidor de Crédito ele tem dinheiro aí para conseguir honrar essas transações aí do Banco Master? Vamos dar uma olhada? Então, ó, para quem está vendo aqui, ó, estou mostrando para vocês o balanço patrimonial do FGC. Então, o FGC, pessoal, ele tem aqui um patrimônio gigantesco, aqui, ó, 122 bilhões, 123 bilhões de ativos circulantes, mais 10 bilhões aqui de não circulantes. Soma tudo, mais algumas caqueiras aqui, ó, 133 bilhões de patrimônio é o que o FGC tem. Desses 133, 122 aqui, ó, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários. Perfeito. Só que, eventualmente, eles investem em títulos que talvez não tenham liquidez imediata. Tá? Se o Banco Master quebrar, será que eles vão ter dinheiro hoje para conseguir honrar esse negócio? Vamos ver? Então, ó, dos 122 bilhões, eu estou mostrando para vocês aqui que 71 é à vista. Ah, então 71, se eles precisarem, eles têm dinheiro imediato para dar liquidez para alguma instituição financeira que entre em colapso. Então, se a gente for dar uma olhada lá, de CDBs, pelo menos o que tinha no balanço tinha 30 bilhões, se todos os CDBs não forem honrados pela própria operação do Banco Master, 71 bilhões e 600 a gente tem aqui no FGC. Tá? Só que a gente sabe que aí vai consumir aí quase metade aí da liquidez à vista que o banco tem. E isso daí, obviamente, vai trazer menos dinheiro para o FGC, deixando, obviamente, todo o sistema financeiro com risco um pouco maior, né? E outra coisa que assusta é o seguinte, o Banco Master nem é um banco grande, tá? É um banco pequeno. Então, um banco pequeno, ele vai consumir aí mais de 40% da reserva do FGC de curto prazo. Imagina outras instituições um pouco maiores que o Banco Master ou até os grandes bancos passando por dificuldade. Aí o FGC já não vai ter toda aquela liquidez necessária para conseguir honrar aí a liquidez do sistema financeiro como um todo. Aí que começa a causar um problema no sistema financeiro, a falta de liquidez do FGC, se eventualmente o Banco Master precisar desse dinheiro. Esse é um ponto. O risco do Banco Master, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Por isso que eu falo que o sistema financeiro ele precisa dar uma revisada aí nas suas métricas de controle, porque, ó, quando você pega aqui, o índice de Basileia do Banco Master é de 11,5%. O mínimo regulatório aqui do Bacen é 11%. O que é o índice de Basileia? É tudo que você tem emprestado, né, de uma forma simplória, né, são os ativos ponderados a risco aqui, em relação ao patrimônio líquido que o banco tem. Tá? Então, se você consegue eventualmente ter, né, o que você emprestou em relação ao que você tem de patrimônio líquido, um dividido pelo outro, dá 11%, tá valendo, eventualmente o banco ele tá mais sólido ali em relação a quebrar no curto prazo, né? E só que, como a gente está vendo, eles estão bastante agressivos aí na parte de empréstimo para médias empresas, creio eu, tá? Eles não têm essa abertura. E também para a parte de compra de precatórios. Se eles continuarem fazendo essas operações de crédito, vai expandir ainda mais ali o patrimônio da companhia e aí exige que os sócios coloquem mais dinheiro na operação ou com lucros acumulados ou injetando diretamente lá no patrimônio líquido para você conseguir aumentar o patrimônio líquido para você manter o índice de Basileia. Perfeito. E é o que está acontecendo? É o que está acontecendo, pessoal. Aqui, ó. Notícia do dia 31/1 de 2025. Exclusivo. Uma injeção de 2 bilhões de reais no Master. O plano é expandir no varejo. Ou seja, eles estão com essa estratégia de conseguir expandir ainda mais a operação de crédito, ou comprando mais precatório ainda no mercado, ou emprestando cada vez mais para as pessoas no consignado, crédito direto ao consumidor, ou eventualmente na parte de corporate.
Então, eles estão colocando dinheiro no negócio. Então, para conseguir, eventualmente, manter o índice de Basileia ali no mínimo de 11%. E por que eu falo que isso é importante? Por quê? Porque 11, pelo que a gente está vendo na situação aqui do Banco Master, parece que não é suficiente, principalmente para esses bancos menores, né? Quando você pega aqui, ó, o índice de Basileia do Itaú é 17,4%. Ou seja, de tudo que eles emprestaram, né, tem o patrimônio líquido representa 17,4%. Quando você pega o Nubank, que é uma instituição mais recente aqui, está em 15,8%. Beleza, tá? Então você percebe aqui que os bancos, os tradicionais aqui do mercado brasileiro, eles estão aí com o índice Basileia aí acima de 15, mais ou menos, né? Então acima de 15, o risco extremamente baixo, beleza. O Banco Master com um índice um pouco mais próximo aí do limite do Banco Central, né? Então isso daí eventualmente pode ser alguma coisa a ser discutida para mudanças de regra? Pode ser, tá? Então segmentar o mínimo necessário para instituições, dependendo do porte que eles têm e da estratégia, eventualmente, que eles têm dentro da composição da sua carteira de crédito e também da captação de recursos no mercado, né? Beleza. Finalizando essa análise aqui, então, dentro das regras do jogo, o Banco Master não está tão ruim assim. Tanto é que a Fitch, que é uma das grandes agências de rating do mundo inteiro, elevou em 2 níveis a classificação do Banco Master no dia 4 de outubro de 2024, passando de 3Bs para A. Olha que coisa, tá? Então a Fitch ela analisou dentro da regra do jogo, olha, o Banco Master não está ruim, não está tão mal assim como eventualmente as pessoas no mercado estão falando, partindo do pressuposto que tudo que a gente está vendo aqui foi auditado e a gente tem bastante confiabilidade naqueles números, assim como eu coloquei o disclaimer lá atrás, né? Então você que tem até 250 mil reais, você vai receber esse negócio, esse dinheiro aí do CDB, aí do Banco Master? Provavelmente sim. Então fique despreocupado em relação a isso. Agora, quem investiu mais do que 250 mil eventualmente vai estar em risco. Olha essa notícia aqui do dia 4 de abril de 2025. Fundo de pensão de servidores do Rio tem R$ 1 bilhão em letras financeiras do Master. Olha que coisa, né? Então, quando você tem mais de 250 mil, eventualmente você pode ter um risco muito maior, né? Bom, depois de tudo isso, depois de toda essa análise, agora o que aconteceu? O Galípolo fez uma reunião no sábado, tá? Eu tô gravando no domingo, para sentar com os banqueiros, e é a notícia principal, e vamos começar a discutir aí algumas alterações que podem ser feitas para a gente melhorar um pouco do sistema do jeito que ele é hoje, para evitar novos casos do Banco Master. Vamos ler essa notícia de perto para a gente entender o que foi discutido, pessoal. Então vamos lá. A reunião no Banco Central nesta tarde entre o presidente Gabriel Galípolo e os CEOs do Itaú, Bradesco, Santander e BTG, além do presidente do Fundo do Garantidor de Crédito, o FGC, tratou principalmente sobre eventuais mudanças nas regras do fundo. Os representantes das principais financeiras também saíram com uma missão de analisar a compra do pedaço do Master que não foi adquirida pelo Banco de Brasília. Olha que coisa, né? Segundo o Valor apurou, foram discutidas possíveis alterações na resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN, número 4.222, que é uma das principais que trata do funcionamento do fundo. Conforme o Valor mostrou essa semana, os grandes bancos querem apertar as regras de captação para instituições médias e pequenas que dependem muito da garantia do fundo. As discussões começaram no ano passado, mas o mercado já estava de olho na situação do Master, que na sexta-feira anunciou um acordo para ser comprado pelo BRB. Então, basicamente é o quê? Os bancos, eles falaram o seguinte, a boa parte desses 133 bilhões que tem no FGC, quem colocou foi a gente, beleza. E aí vem um monte de banco menor com uma estratégia que é a seguinte, vou fazer uma estratégia kamikaze de captação de recursos via CDBs dando altíssima rentabilidade, dado que eventualmente o risco para o investidor vai ser baixo porque tem a garantia do FGC. Se der certo, sensacional, ganhei muito dinheiro. Se der errado, quem paga é todo o sistema financeiro. Esse tipo de estrutura é muito ruim, porque ele incentiva esse tipo de estratégia que o Banco Master está implementando e que está causando problema aí no mercado. Então eles querem mudar um pouco dessa regra. Vamos lá. No fim de 2023, o BC já tinha apertado as regras do FGC. A instituição financeira que ultrapassar 75% da captação garantida pelo fundo
paga uma contribuição adicional de 0,01% sobre o valor dos depósitos garantidos. Agora, os grandes bancos querem que esse teto caia para 50% e que a alíquota de contribuição adicional seja de 0,1%. Olha que coisa. Então, quem quiser usar essa estratégia vai precisar, né, pagar mais e ter menos, né, CDBs, no nosso exemplo aqui do Banco Master, dentro de todas as captações que você faz no mercado. Tá? Então, beleza. Então, vai obrigar os bancos a buscarem outras linhas aí para não deixar o fundo garantidor de crédito tão exposto como a gente mostrou. Outra fonte com conhecimento das discussões disse que o caso Master também foi debatido. A proposta na mesa é que o BRB, que já anunciou um acordo para ficar com 58% do capital do Master, fique com uma parte, especialmente de varejo, e que o BTG compre uma fatia do que sobrar. Nesta parte segregada, que não vai para o BRB, Itaú, Bradesco e Santander, também poderia entrar de alguma forma com o apoio do FGC. Ou seja, o BTG falou o seguinte, eu posso comprar, mas só se o FGC garantir que se eu tiver algum problema ele me ajuda. Beleza? Abre aspas. Os bancos privados saíram com o objetivo de avaliar a compra da parte que não seria adquirida pelo BRB. O BTG ficaria com mais precatórios e os outros bancos comprariam as outras partes, comenta o executivo citado acima. Então, vocês perceberam uma coisa muito interessante, né? As regras, eventualmente de mercado, foram seguidas pelo Banco Master, né? Pelo Banco Master, a princípio, está tudo dentro do jogo. Ou seja, será que é necessário a gente fazer alguma mudança nas regras para não surgirem novos casos Banco Masters no futuro? Isso é o que é a discussão fundamental que vai ser agora estendida aí para as próximas semanas entre o Banco Central e também as instituições financeiras para reformular tanto as regras do Fundo Garantidor de Crédito, quanto também, eventualmente, essas métricas de controle que o Bacen impõe sobre o sistema financeiro, talvez dar uma apertada maior nesses bancos menores, para evitar que esse tipo de estratégia kamikaze possa ser implementado novamente. Né? Vamos ver o que vai acontecer, mas surgindo novas notícias e vão surgir, eu trago atualizações aqui no BTC News, perfeito? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.